Mas há uma verdade brutal e também libertadora que pode mudar tudo. Ninguém vai te salvar. Essa frase bate como um soco no estômago, dura, fria, incômoda, mas às vezes é disso que precisamos, de um choque de realidade que nos arranque da inércia. Enquanto você espera que alguém venha te tirar do buraco, um amigo, um mentor, um sinal divino, um golpe de sorte, você permanece imóvel. E parado, você apodrece. A verdade é que não virá ninguém fazer o que só você pode fazer por si. Ninguém vai lutar a sua guerra, ninguém vai carregar o seu peso. Não por maldade, mas porque cada um já carrega a sua cruz. Sim, isso pode parecer cruel, mas é justamente o oposto, é libertador. Porque se ninguém vai te salvar, então tudo depende de você. E isso significa que o poder também está em suas mãos. A responsabilidade é sua, e isso, embora assuste, é uma dádiva. Você não precisa esperar mais ninguém. Pode começar agora, do ponto em que estiver. Fracassado, quebrado, cansado, ainda assim incapaz. É nesse ponto que o fracasso muda de papel. Ele deixa de ser um fim e se torna um ponto de partida. Ele se transforma de ruína em solo fértil. O fracasso é o professor mais cruel, mas também o mais honesto que você terá. Ele não te elogia, não alivia, não mente. Ele escancara com precisão onde você precisa melhorar. Mostra onde faltou esforço, onde você foi arrogante, onde ignorou conselhos, onde faltou consistência. Ele te humilha, sim, mas também te aponta o que precisa ser feito. É uma bússola feita de dor. E a dor, por mais insuportável que pareça, é uma das maiores forças transformadoras que existem. Você pode usá-la para justificar a estagnação ou pode usá-la como combustível. Pode mergulhar na autopiedade ou erguer-se com os olhos mais abertos do que nunca. Pode amaldiçoar o caminho ou aprender com cada tropeço. O fracasso te dá um mapa. Ele mostra o que não funcionou, onde estão os buracos, quais atalhos são enganosos. Cada erro, por mais vergonhoso, é uma pista valiosa. Cada não pode ser um empurrão na direção certa se você estiver disposto a enxergar. Existe uma força bruta, quase sobrenatural, que só nasce quando você entende de verdade que o mundo não te deve nada. Ninguém tem a obrigação de acreditar nos seus sonhos. Ninguém é responsável pela sua motivação. As pessoas estão travando suas próprias batalhas e esperar que alguém te salve é desperdiçar um tempo precioso que você poderia estar usando para salvar a si mesmo. Não se trata de frieza, trata-se de maturidade, trata-se de romper com a ilusão de que sucesso e superação virão de fora. Não virão. Eles nascem de dentro de um pacto silencioso que você faz consigo mesmo, continuar apesar de tudo. Não porque ficou fácil, mas porque você decidiu que vai fazer o necessário. Levantar-se depois do fracasso é o gesto mais corajoso que alguém pode ter. Porque levantar-se exige encarar a verdade, refazer planos, reconstruir-se em cima das cinzas. Exige humildade para admitir que errou, mas também exige grandeza para não se deixar definir por esse erro. Fracassar não te define. Permanecer caído, sim. A vida não é feita de vitórias ininterruptas, mas de quedas e recomeços. E, no fim das contas, o que separa os que avançam dos que ficam é essa escolha silenciosa, diária, incansável. Levantar, aprender, tentar de novo. Você pode não controlar tudo o que acontece, mas pode controlar o que faz com isso. E isso muda absolutamente tudo. Não confunda isso com solidão. Não se trata de viver isolado, rejeitar apoio ou recusar a mão estendida de quem te quer bem. Pelo contrário, aceitar ajuda é sabedoria. Mas depender dela, fazer dela a sua única tábua de salvação, é uma fragilidade disfarçada de esperança. Existe uma diferença brutal entre ser apoiado e sustentado. A jornada que transforma exige que você caminhe por conta própria, com ou sem aplausos,
com ou sem plateia. No fim das contas, o único herói dessa história é você. É você quem vai ter que fazer as escolhas difíceis. É você quem vai ter que se levantar mais cedo, mesmo sem vontade. Tentar de novo, mesmo com medo. Corrigir o que deu errado, ainda que doa. Treinar quando ninguém estiver olhando. Estudar mesmo quando parecer que nada está funcionando. Trabalhar duro, mesmo sem reconhecimento imediato. É você quem precisa continuar quando tudo parecer contra. Porque é exatamente nesses momentos, nos becos escuros da dúvida, nos silêncios da solidão e nas noites sem resposta que se forja o compromisso real. É aí que nasce a versão mais resiliente de você. Aquela que não recua diante da adversidade, que entende que cada queda é parte do processo, não o fim da caminhada. A dor de falhar só se torna insuportável quando você se recusa a transformá-la. Se você apenas lamenta, ela consome. Mas se você decide dar propósito à dor, ela vira combustível, vira fogo, vira disciplina. A frustração vira força. A indignação se converte em energia criativa. A raiva se transforma em foco. A vergonha se transmuta em impulso. E esse é o combustível mais poderoso que existe. A emoção bruta, canalizada para o crescimento. É quando você encara o espelho e diz, eu não aceito parar aqui. E começa, tijolo por tijolo, a construir a próxima versão de si mesmo. E não se engane, as pessoas que você admira, que chegaram onde você quer chegar, também falharam. Talvez até mais vezes do que você. A diferença é que elas não usaram o fracasso como desculpa para parar. Usaram como argumento para continuar. Elas entenderam algo essencial. Vencer não é evitar o fracasso. Vencer é aprender com ele, é deixar-se moldar por ele, ser transformado por ele. Vencer é ser teimoso o suficiente para não parar até dar certo. Não há segredo místico, fórmula mágica ou atalho glorioso. Há escolhas diárias. Há pequenos sacrifícios invisíveis. Há decisões difíceis e silenciosas. E há a consciência de que ninguém virá te resgatar. Você pode até ser ajudado, mas a reconstrução será sempre responsabilidade sua. E aqui vai uma verdade que dói, mas liberta. Ninguém se importa com suas desculpas. Você pode ter os melhores motivos do mundo. Pode justificar com lógica, argumentar com eloquência, lamentar com sinceridade. Mas o mundo não recompensa intenções, ele responde a ações. O universo não se move pelas suas explicações. Ele se transforma pelas suas decisões. O que muda sua vida não são as razões pelas quais você caiu, mas a decisão de se levantar, uma decisão simples, poderosa, inadiável. A decisão de não se entregar, a decisão de usar o fracasso como trampolim, não como âncora, a decisão de deixar de esperar por um salvador e tornar-se a própria salvação. Você não precisa vencer hoje, não precisa ser perfeito amanhã, mas precisa hoje, aqui e agora, decidir que não vai mais se definir pelas suas quedas. Você é mais do que os seus erros. Você é o que escolhe fazer com eles. Não se trata de eliminar as quedas, mas de dominá-las, de aprender a cair melhor, de levantar mais rápido, de transformar tropeços em aprendizado. Porque no fim, o que realmente importa não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você decidiu levantar, sacudir a poeira e seguir em frente com ainda mais foco. Essa é a diferença entre quem tenta e quem realiza, entre quem sonha e quem constrói, entre quem vive reclamando e quem transforma o que tem em obra-prima. Você tem esse poder, mesmo que hoje tudo pareça contra. Mesmo que o caminho pareça longo demais, mesmo que ninguém acredite, não importa. Você não precisa que o mundo acredite que precisa acreditar em você, porque a verdadeira virada começa quando, no silêncio da sua alma, você decide, eu vou continuar. E essa decisão, quando firme, move montanhas. Sim, é difícil. Sim, é solitário. Sim,
Muitas vezes você vai chorar sem que ninguém veja, mas é nesse processo que você descobre quem realmente é e o que é capaz de fazer. O fracasso, quando enfrentado de frente, revela seu verdadeiro poder. E ele não está na ausência de falhas, mas na sua capacidade de se levantar toda vez que o mundo tenta te enterrar. Então, da próxima vez que cair, lembre-se, ninguém vai te salvar. E isso é uma bênção disfarçada. Porque isso significa que o caminho está livre para você tomar o controle da sua história. Significa que, se você quiser, pode transformar esse momento em ponto de virada. Pode usar a dor como tração. Pode erguer algo novo com os destroços do que não deu certo. Não há nada mais poderoso do que alguém que falhou, encarou o próprio reflexo no fundo do poço e decidiu subir com as próprias mãos. Fracasso não é fim, é matéria-prima, é combustível. Agora vá e queime, com coragem, com brutal honestidade, com tudo o que você tem. Fracassar dói, e não há nada de poético nisso. Dói de um jeito que esmaga o peito, que cala a voz interior, que nos faz questionar até as certezas mais sólidas. O fracasso rasga expectativas, mancha sonhos, derruba castelos erguidos com esforço. Ele não chega com elegância, ele arromba a porta, aponta os dedos para suas feridas abertas e, sem piedade, sussurra: "Você não é bom o bastante." E naquele instante, quando tudo desmorona, não é apenas o projeto que rui, é o orgulho que se despedaça. É da autoestima que sangra, é a imagem idealizada de quem você achava que era que começa a se esvair. Fracassar é humano, mas não há manual para lidar com o sentimento de inadequação que vem com ele. A tentação é enorme. Fugir, esconder-se, culpar os outros, desistir de tudo. Procuramos distrações, desculpas ou salvadores. Esperamos que alguém nos estenda a mão, que uma oportunidade mágica apareça, que o universo reconheça nosso esforço e, enfim, nos recompense.